gordinho. Vamos, filho, vamos. Foi? Bom, tá indo. Beleza, pessoal. Pessoal, as últimas aulas que tivemos de sábado, né? A Bianca não, acho que sábado passado você não estava, né, Bianca? Ah, não, tranquilo, tranquilo. Eu tô adotando agora uma um instrumento super tecnológico que na verdade eu creio que vai ajudar bastante porque eu não sou muito ligado. Deixa eu ver, bom dia aqui no Nordeste não tem. Aqui, imagina, Antônia, imagina, né? Imagina. Eu só conheço Maceió. Eu só conheço Maceió, né? Não conheço o restante, não conheço os outros, não conheço Recife, tenho parentes que conhecem Recife, mas eu só conheço Maceió. Eu estou adotando um artifício super tecnológico que é essa luzinha aqui, ó, né? Essa luzinha aqui vai ajudar a gente a visualizar melhor, porque o chat de vez em quando não ajuda tanto, né? A gente fica digitando, né, os elementos. Então eu resolvi adotar essa luzinha que é super tecnológica, super high-tech, né? Que vai ajudar principalmente nos esqueminhas, né? Como estamos discutindo autores fundamentais da fenomenologia do existencialismo, e levando em consideração que esses autores, essas discussões, né, eles aparecem de forma bastante, como posso dizer, é muito comum de você encontrar no ENAD, é muito comum você encontrar em concursos, né, do mestrado, e, por exemplo, em concursos para você de professor temporário em universidades e por aí vai. Então é sempre bom a gente esquematizar os conceitos e argumentos desses autores de maneira um pouco mais fácil, né? Então, por exemplo, pessoal, hoje nós faremos a transição de Russell para Heidegger, certo? E aí a coisa começa a ficar bastante, como posso dizer, um pouco mais complexa, mas não se preocupem, tá? A gente está aqui para ajudar vocês de maneira bastante clara, bastante didática. E o principal conceito, é claro que não é o único conceito, mas o principal conceito para vocês entenderem o Edmund Husserl, né, que é o pai da fenomenologia, é o conceito de intencionalidade. Sem o conceito de intencionalidade, todo o restante, né, da fenomenologia husserliana, mas também toda a proposta fenomenológica existencial, ela fica vaga, ela fica, digamos assim, faltando alguma coisa. Então, o principal ponto ou o principal conceito da fenomenologia aqui para gente é o conceito de intencionalidade. O que é o conceito de intencionalidade? O conceito de intencionalidade significa todo o ato da consciência que se direciona a fenômenos, todo o ato da consciência que se direciona ao mundo e às experiências do mundo, certo? E hoje nós iremos já iniciar a transição entre o Edmund Husserl para o Martin Heidegger, que é o autor, né, o Martin Heidegger, que ele faz a junção entre a proposta fenomenológica que veio do Husserl com a proposta existencialista, que vai ser bastante forte no século XX. Tá? Pessoal, só lembrando, quando você fala existencialista, tá? Nós falamos de um movimento intelectual do século XX. Mas, professor, eu vi lá numa aula de filosofia lá do ensino médio, ou eu vi num vídeo do YouTube um professor de filosofia comentando que o filósofo, aquele filósofo dinamarquês, né, o Kierkegaard, ele é existencialista e ele é do século XIX. Então, eu diria que de forma bastante acurada, de forma bastante assim, atento aos detalhes, o Kierkegaard é um importante filósofo que ele antecipou muitas questões existencialistas. Mas a gente pode dizer que de forma um pouco mais adequada, na história da filosofia, ele é um autor que semeia discussões, né, existencialistas. E toda vez que nós falamos existencialismo, né, o ismo do existencialismo, é mais adequado falarmos de autores e propostas típicas do século XX, tá, pessoal? Então, por exemplo, os autores que semearam os conceitos da fenomenologia, né? Dois deles são bastante importantes, não são os únicos, mas dois deles são bastante importantes, né? Que possivelmente vocês da graduação já ouviram diversas vezes, talvez estejam até cansados de ouvir falar sobre esses dois caras, né? Descartes e Kant, né?
Descartes e Kant são dois autores fundamentais para a gente entender, por exemplo, o conceito de intencionalidade em Husserl, esse que a gente acabou de retomar. E para o existencialismo, os autores que semearam as discussões existencialistas, nós temos pelo menos dois também, que é Nietzsche e Kierkegaard, certo? Então hoje, pessoal, eu já quero antecipar a transição entre Husserl e Heidegger, mas nessa transição eu só preciso mostrar para vocês essa transição e mostrando para vocês essa transição, a gente vai voltar no tempo, tá? Por que a gente precisa voltar no tempo? Porque a gente precisa entender os pressupostos conceituais, né, do que veio a ser a fenomenologia e o existencialismo, principalmente o existencialismo, tá? Então vou fazer um esqueminha aqui na lousa para a gente ter melhor esses pressupostos. E antes da gente conversar com os esquemas da luzinha aqui que eu vou mostrar para vocês, só deixa eu ler com vocês um slide que possivelmente vocês vão falar assim, professor, estou confuso, mas não se preocupem que a gente vai deixar cada vez mais claro para vocês, tá? Se o principal conceito, né, da fenômeno, o principal conceito para vocês entenderem Edmund Husserl é intencionalidade, um dos principais conceitos do Heidegger, que vai ser o nosso próximo autor, é um termo alemão que é Dasein. Né? Talvez vocês já ouviram falar desse termo em algum momento, né? Ouviram, né, alguém falar, algum, sei lá, algum vídeo que vocês assistiram, algum professor, sei lá, do ensino médio, que de repente, até no ensino médio, o professor pode antecipar essas discussões. Mas um dos principais conceitos para a gente entender o Martin Heidegger é o termo Dasein, que é um termo alemão que significa o ser aí, certo? E todas as vezes, pessoal, que ele utiliza o termo Dasein, né, é para falar do ser humano, tá? Vou mostrar para vocês como se escreve esse termo a partir desse slide aqui, ó. Eu acho que todo mundo está vendo esse slide aqui, certo? Sobre o Dasein. O que é o Dasein? Significado do termo Dasein, né? Da significa aí. Sein significa ser, né? O que é o Dasein? É o ente que nós somos, certo? É o ser que nós somos, né? Segundo Heidegger. Mas o que significa exatamente o Dasein na discussão que o Heidegger vai fazer? Ou seja, na discussão existencial que ele vai fazer, na analítica existencial. É o ente para quem o ser é uma questão. Aí, professor, como está começando a ficar complicado, não se preocupe que a gente vai deixar mais claro as nossas discussões. Trocando em miúdos, pessoal, traduzindo o que o termo Dasein quer dizer, Dasein é o ente que nós somos. E o que nós somos exatamente? Nós somos um ser que é consciente da própria existência, que ele faz perguntas sobre a própria existência, que ele consegue refletir sobre a própria existência, que ele consegue conjecturar sobre a própria existência, que ele consegue elaborar reflexões diversas sobre a própria existência, e isso são características essenciais nossas. E são características essenciais nossas enquanto Dasein, certo? Então, trocando em miúdos, traduzindo essa parte esquerda aqui do slide, certo? Dasein é o ente que nós somos, é o ser que nós somos, mas o que significa esse Dasein dizendo sobre a nossa existência, sobre as nossas condições? É a maneira que o Heidegger fala para definir que nós somos o ser que reflete sobre a própria existência. Nós somos o ser que conjectura a respeito da própria existência. Nós somos o ser que reflete sobre as condições da nossa própria existência. Acho que alguém levantou a mão, deixa eu ver se eu consigo voltar. Cara, o meu computador, o nível de lerdeza hoje está insuportável. Vamos ver se eu consigo abrir certinho aqui. Tô voltando, tá, pessoal? Não se preocupe não. Ai, meu Deus do céu. Tá muito lerdo demais. Caraca. Bianca, pode falar. Sobre o termo Dasein, você falou que tem que primeiro entender Descartes para poder depois entender, né? Por causa que é Isso. o ser pensando sobre você para poder chegar lá no princípio da coisa, né? Exatamente, Bianca.
Exatamente. Por isso que, para a gente transitar de Husserl para Heidegger, o primeiro conceito é Dasein, certo? O ser que está aí no mundo que reflete a própria existência. E não faria sentido se eu jogasse conceitos sem a gente ter pelo menos recuperar um pouco, né, a noção de cogito cartesiano, porque isso vai influenciar não só o Heidegger, como influenciou, né, o Husserl, que foi o autor e professor do Heidegger, certo? Então, de fato, a gente precisa passar pelo Descartes e pelo Kant um pouquinho para entender o Dasein no Heidegger. Perfeito, exatamente isso. E aí, pessoal, mas uma coisa muito importante, tá? Então vamos fazendo as ligações abstratas, tá? Ó, Dasein é o conceito que o Heidegger utiliza para descrever a gente, certo? Para descrever o ser humano. E Dasein, o que, que é? É o ser que tem consciência da própria existência. Se for para trocar em miúdos, traduzir essa primeira parte aqui do slide, pessoal, Dasein, ele é o ser que tem consciência da própria existência e consegue refletir, discursar, analisar a própria existência. E uma coisa muito importante para Heidegger, nós somos o único ser na Terra que faz isso. Ah, professor, e meu gato? Ah, professor, e meu cachorro? Então, pro Heidegger não é o caso, tá? Ah, professor, mas é complicado, né? Tudo bem, a gente entende, né? Que vai saber até que ponto, né? Os nossos gatos, os nossos cães, né? Os animais, eles têm essa autopercepção. Mas para Heidegger, para a gente entender melhor o que o Heidegger está dizendo, a gente precisa levar em consideração que Dasein é um termo que ele aplica apenas ao ser humano, tá? Novamente, Dasein é o termo que ele aplica somente ao ser humano. Professor, Dasein é sinônimo de ser humano? Pessoal, para clareza das explicações, a gente pode assumir aqui como sinônimo, tá? Só que vai ter diferenças cruciais. Por exemplo, alguns dos meus professores que são especialistas em existencialismo, que são especialistas em Heidegger, ele ia falar assim: não, Dasein não é a mesma coisa que ser humano. E eles estariam corretos, tá, pessoal? Mas para a gente entender, nós que estamos entrando pela primeira vez no ambiente do Heidegger, para tornar nossa explicação cada vez mais clara, entenda, tá? Aqui na nossa explicação, de maneira bastante simples, podemos assumir, certo, Dasein como sinônimo ao ser humano. Quando a gente fala do Dasein, estamos falando da gente, estamos falando do indivíduo que pensa a respeito dele próprio, que conjectura a respeito dele próprio, tá? Para tornar clara as nossas reflexões, tá, pessoal? Então, nesse primeiro momento, nós podemos assumir Dasein como sinônimo de ser humano. Porque senão ia ser muito complicado para vocês, tá? Mas conforme a gente vai avançando na explicação, a gente vai entendendo as diferenças entre ser humano, indivíduo, Dasein, certo? Mas vamos assumir por enquanto, tá, pessoal? Guto, Rodrigo, Bianca, Antônia, vamos assumir por enquanto, Paula, né? Vamos assumir por enquanto que Dasein é igual ao ser humano, tá? Dasein é igual ao ser humano. Vai ter diferença? Vai ter diferença, mas essas diferenças vão aparecer nas próximas aulas, tá? Mas, ó, Dasein é igual ao ser humano. Porque nós somos, pessoal, o único ser na Terra que consegue refletir sobre a própria existência, ter consciência da própria existência, ter consciência que é um ser que está no mundo, que está no meio dos outros, que consegue pensar em ações futuras. Nós somos o único ser que faz isso. E o Heidegger, ele resume, ele encapsula todas essas características que nós temos em uma palavrinha, e essa palavrinha é Dasein, certo? E aí eu vou deixar a parte direita do slide aqui, pessoal, né? Para as próximas aulas, porque assim, por que o Heidegger usa o termo Dasein e não o termo sujeito, e não o termo homo sapiens, e não o termo humano, e não o termo cogito, por mais que seja a herança do cogito, né? A resposta do Heidegger é porque todos esses termos têm anos de circulação e que podem levar a
preconceitos. Mas como assim preconceitos, professor? Pessoal, isso são cenas dos próximos capítulos, tá? Não vamos ficar focados aqui nessa parte por enquanto, porque isso pode confundir a cabeça de vocês. Mas por enquanto, tá, pessoal? Vamos assumir que Dasein é o ser humano e somente o ser humano, tá? Dasein é o jeito que o existencialismo heideggeriano fala do ser humano. Tá? Fala do indivíduo que pensa a respeito de si mesmo, que reflete a respeito de si mesmo, que tem consciência de si mesmo. Tá? Então, só para a gente ter claro o que a gente está falando. Então, essa é o passo que a gente está dando da transição do Edmund Husserl, que mostrou para a gente o conceito de intencionalidade, e agora estamos indo em direção ao Heidegger, e o conceito que ele nos mostra aqui é o conceito de Dasein. Mas vai ter um conceito bastante importante aqui, pessoal, que vai ser o conceito de facticidade. Para o pessoal que estava acompanhando as discussões no último sábado, lembra que eu coloquei na luzinha, né? Husserl, Heidegger, Sartre e Beauvoir, certo? Para Husserl, a gente colocou o termo intencionalidade. Para o Heidegger, nós colocamos o termo facticidade. Para o Sartre, nós colocamos o conceito de liberdade. E para Simone de Beauvoir apareceu uma palavra que é sociedade, certo? Na linha de autores que vão aparecer daqui em diante, pessoal, essas palavrinhas serão muito importantes. Para o Heidegger, certo? Nós temos agora pelo menos dois conceitos. O primeiro deles é Dasein e o segundo vai ser facticidade, certo? Mas vamos suspender agora a transição do Husserl para o Heidegger e vamos, analisar um pouco os pressupostos existenciais, os pressupostos fenomenológicos existenciais. E para isso eu vou precisar da atenção de vocês na luzinha, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Quem tiver no celular ou no notebook, por favor, se for preciso, amplie a minha imagem, tá? Amplie a minha câmera para vocês visualizarem melhor o que eu quero dizer, tá? Vou colocar aqui, ó, Descartes e Kant. Descartes, pessoal, ele traz tanto para a fenomenologia quanto para o existencialismo, nós temos um conceito que é muito importante, né? Muito importante, não só para o Husserl, mas para o Heidegger também. E o Kant, nós teremos pelo menos dois conceitos, que é muito importante para a gente entender Husserl, fenomenologia e existencialismo. Husserl, Heidegger, Sartre. Pelo menos esses três, que são os pilares ali, né? Beauvoir também. São quatro pilares, né? Que é Husserl, Heidegger, Sartre e Beauvoir. Beauvoir é um pilar fundamental para a fenomenologia e existencialismo, principalmente, para a segunda fase do Sartre. A Beauvoir ela foi muito importante na transição do Sartre para uma perspectiva mais política. Foi a Beauvoir que influenciou o Sartre a levar em consideração perspectivas mais políticas. Tá? Nós temos em Kant o conceito. Logo vou mostrar para vocês aqui, só para terminar aqui de escrever, eu mostro para vocês. Tá. Ixi. Luzinha pequena demais. Opa. Aí. As pessoas não conseguem enxergar. Às vezes a luzinha ajuda, mas a letrinha é horrorosa. Acontece, né? Pessoal, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Em Descartes, o principal conceito que é muito importante para a fenomenologia e para o existencialismo, que é herdado, é a noção de eu, certo? A noção do eu. Para Descartes é a noção do cogito, certo? O cogito é esse eu, por exemplo, para Descartes, o eu, ele é muito importante, porque para Descartes todo conhecimento começa pelo eu,
tá? Começa pelo cogito. Então, porque assim, porque o Descartes, ele está querendo responder perguntas sobre como que conhece, como que o nosso conhecimento funciona, tá? E isso vai influenciar o Edmund Husserl na formação do método fenomenológico, tá? O Descartes, a noção de eu é muito importante para o conhecimento. Para o Husserl, a noção do eu é muito importante para a experiência. Professor, mas não é a mesma coisa conhecimento e experiência? Não, pessoal, não é a mesma coisa, tá? Por exemplo, quando se fala sobre conhecimento na filosofia, ou seja, na teoria do conhecimento, na epistemologia, que é a área que pensa sobre conhecimento, uma coisa muito importante para a gente. Por exemplo, todo conhecimento precisa envolver, pelo menos, precisa envolver alguma noção de experiência. Né? Mesmo que Descartes seja um racionalista e a base dele seja a razão, para quando se fala em conhecimento, o conhecimento ele precisa envolver pelo menos alguma noção de experiência, tá? Mas quando se fala em experiência, não necessariamente estamos falando de conhecimento, tá? Então isso precisa estar muito claro para a gente, tá? Conhecimento vai envolver, certo? Pelo menos um pouco da experiência. Mas quando se fala sobre experiência, não necessariamente que toda experiência é uma experiência de conhecimento, tá? Para Descartes, escrevi certo aqui? Que bom. Né? Para Descartes, a noção do eu é muito importante para o conhecimento. Para o Husserl, a noção do eu é muito importante para ele explicar a experiência. Mas entenda-se, experiência não necessariamente estamos falando de conhecimento. E é justamente esse cenário que o Edmund Husserl está preocupado. Professor, possíveis perguntas, né, que os alunos fazem, só para tornar claro. Professor, Descartes e Husserl, eles são contemporâneos? Não, Descartes é século XVII. Edmund Husserl é final do século XIX, início do século XX, tá? Então a noção do eu, o cogito cartesiano, influenciou a fenomenologia, o existencialismo, certo? Para explicar a experiência. A experiência. Porque, por exemplo, se nós temos o conceito de intencionalidade, que é o conceito que é a consciência que se direciona para os fenômenos, para que haja uma consciência que se direciona para os fenômenos, é preciso que haja um eu. É preciso que haja uma noção de subjetividade, um eu que tem uma consciência, um eu que tem uma consciência que se direciona ao mundo, aos fenômenos do mundo e assim por diante. Então, não tem como falar de fenomenologia e existencialismo sem antes a gente estudar, por exemplo, Descartes. E Kant, pessoal? E Kant, professor? Da onde que vem? Escrevi certamente? Deixa eu ver. Fenômeno transcendental. Às vezes eu ligo automático, né? Vai que eu esqueço alguma coisa. Dois conceitos são importantes em Kant. O conceito de fenômeno, que a gente já viu nas últimas aulas, mas o conceito de transcendental. Certo? Professor do céu, palavrinha chata, concordo, palavrinha chata. Mas o que significa transcendental em Kant? Pessoal, uma coisa muito, muito importante, tá? Às vezes nós ouvimos o termo transcendental em ambientes, em cenários que não são necessariamente da filosofia acadêmica, tá? Então, por exemplo, professor, transcendental tem a ver com meditação transcendental? Isso, exatamente, Rodrigo. Tem a ver com isso? Não, não, não. Transcendental, pessoal, se vocês estiverem anotando, se vocês tiverem um caderninho ou um bloco de notas aí no computador de vocês, no celular, anotem aqui, tá? Transcendental, aqui na nossa discussão, ela significa condição de possibilidade, tá? Transcendental, na nossa discussão filosófica aqui, significa condição de possibilidade, tá? Beleza? Fenômeno, só para a gente recuperar o que significa fenômeno. Fenômeno é tudo aquilo que aparece. Fenômeno é tudo aquilo que se manifesta. E todas as vezes que nós estamos falando tudo aquilo que aparece, tudo aquilo que se manifesta, aparece para alguém, se manifesta para alguém. Vocês conseguem perceber como o eu também, esse eu também é importante aqui para o Kant? Por exemplo, para mim aqui nesse exato momento, para mim, aqui ó, tô vendo a telinha de vocês, certo? Tô vendo a Bianca, tô vendo aqui a foto dos alunos, tal. Vocês, para mim,
Da minha perspectiva, vocês são um fenômeno, porque vocês aparecem para mim, vocês se manifestam a mim, certo? E para que as coisas se manifestem a mim, é preciso que haja o eu, é preciso que haja alguém que está experienciando o fenômeno, certo? Então, fenômeno, do termo grego phenomenon, phenomenon significa tudo aquilo que aparece, tudo aquilo que se manifesta, certo? E fenômeno é um conceito muito importante para Kant, porque para Kant, tá? Para Kant, nós podemos conhecer apenas fenômenos, porque quem conhece? Quem conhece é o sujeito. E o sujeito, o que ele percebe a partir dos sentidos, a partir da cognição? Ele percebe fenômenos, certo? Ele apreende fenômenos, tá? E tanto para Kant quanto para Descartes, a principal preocupação desses dois aqui, ó, é conhecimento, tá? Professor, mas fenomenologia não tá necessariamente preocupado com conhecimento. Correto, está correto, tá? Agora, para esses dois aqui, no século XVII, Descartes, no século XVIII, Kant, a principal área que eles estão preocupados na filosofia é conhecimento. Por onde que o conhecimento começa, por onde que como que o conhecimento se preserva e até onde nosso conhecimento vai. Essa é a principal preocupação deles. Os conceitos que eles formularam para as visões filosóficas de cada um influenciaram, né, a fenomenologia e o existencialismo, mas não no sentido de conhecimento, no sentido de experiência, que é diferente, tá? Então, fenômeno, tudo aquilo que aparece, tudo aquilo que se manifesta, certo? E transcendental, ou seja, condição de possibilidade. Sem esses três conceitos aqui, ó, não haveria fenomenologia e existencialismo. Sem esses três conceitos desses dois autores, pelo menos esses três conceitos de pelo menos esses dois autores, não haveria fenomenologia e existencialismo. Não haveria, por exemplo, não faria sentido falar de um eu que experiencia as coisas que se manifestam a ele e as condições de possibilidade para ele experienciar, certo? Então, por exemplo, para a fenomenologia e existencialismo, esse eu, certo? Ele percebe e experiencia coisas que se manifestam a ele, coisas que aparecem para ele, e para que isso aconteça, é preciso que haja condições de possibilidade para isso, certo? Um eu que apreende as coisas que se manifestam para ele, e que para que isso aconteça é preciso que haja condições de possibilidade, né? Traduzindo os termos filosóficos aqui. Perfeito, pessoal? Então, esses são os pressupostos conceituais da fenomenologia, tá? Da fenomenologia. Professor, e os pressupostos do existencialismo, tá? Porque hoje o professor está falando sobre a transição entre Edmund Husserl, que é fenomenólogo, para o Heidegger, que é um fenomenólogo existencialista, tá? Essa transição, professor, beleza, a gente entendeu os conceitos que influenciaram a fenomenologia do Edmund Husserl, do Edmundo Husserl, né? Mas agora, para o Heidegger, quais são os pressupostos do existencialismo? Né? Porque o professor falou que fenomenologia é diferente de existencialismo, de fato. Fenomenologia é diferente de existencialismo, só que elas vão se juntar no século XX, mas elas têm características distintas, tá? Professor, quais são os pressupostos? Então, deixa eu só colocar aqui, pessoal, um cara que vai ser importante para os pressupostos do existencialismo. Escrever o nome desse cara, é um rito de transição na filosofia. Se você sabe de cabeça, né, escrever o nome desse cara que eu vou colocar aqui, é um rito de passagem na filosofia, que às vezes é tão cheio de coisinha que você fala assim, nossa, será que eu coloquei tudo que eu precisava colocar? Deixa eu ver aqui. Aí, coloquei. Tará. Só um minutinho, tá? Eu vou virar minha cana com uma lousa maior, cara. Que agonia.
O outro aqui também é difícil de escrever o nome. Opa. Nome de filósofo é difícil, né, cara? Nossa senhora. Bianca, você que está acompanhando, deu certo de ver a luzinha? Deu certo? Ah, que bom. Deu, eu ampliei a sua tela para a tela cheia. Eu tô vendo só o senhor agora. Ah, tá, beleza. Não, maravilha, cara. A luzinha ajuda bastante, porque eu dependo de esqueminhas, né? De setinhas e outras coisas, então ajuda bastante. Tá, beleza. Se ampliar para a tela cheia, fica retangular a tela, igual se estivesse transmitindo mesmo. Ah, sim. Você mostra o Tá, slide. que bom. A gente que é das humanidades, né, pessoal? Às vezes a gente fica meio distante de tecnologia, assim, né? A gente depende muito de elementos analógicos, mas é a tendência. Deixa eu colocar os últimos conceitos aqui. Ah, tá. Pessoal, quando falamos sobre existencialismo, a discussão ela muda um pouco, tá? É claro que elas vão se juntar no fim das contas, mas ela muda um pouco. E aí, ela fica bastante interessante, mas ela muda. Seguinte, para o existencialismo, nós temos mais dois autores, certo? Escrevi certo aqui? Tá. Nós temos o Nietzsche, que esse aqui é o... se vocês lembrarem de escrever o nome dele de cabeça, é um rito de passagem na filosofia, né? O Nietzsche, certo? Não, esse conceito, pessoal, não é que o Nietzsche desenvolveu, mas que esse conceito em Nietzsche influenciou o existencialismo. Esse conceito aqui, certo? Ah, que legal. O Rodrigão tá migrando, ó. Esse conceito em Nietzsche, certo? E não vem do Nietzsche, né? Mas esse conceito que o Nietzsche trouxe para a discussão dele influenciou o existencialismo. Niilismo. Deixa eu ver o que o Rodrigão colocou aqui. Tô brigando, melhor decisão de também. Amo-te, mas parece que somos muito afastados da nossa humanidade. Perfeito. Não, concordo. Rodrigão, você colocou vazio no sentido de significado de niilismo? Isso. Nihil, né? No latim, ele está próximo disso aí mesmo. Ele está próximo. Nihil, no latim, ele é nada. Ele significa nada, né? Ah, professor, é tipo nadismo? É quase isso, né? É quase um nadismo. Mas a gente vai chegar lá para a gente explicar o que significa niilismo, pelo menos na proposta que o Nietzsche está querendo colocar aqui, certo? E aí, pessoal, os pressupostos do existencialismo, certo? Novamente, a fenomenologia é um método na filosofia, tá? Que nasceu com Russell. Existencialismo não é um método, tá? É um movimento intelectual que envolve a filosofia, mas não somente a filosofia. Por exemplo, quando se fala existencialismo, falamos, por exemplo, também de literatura. Autores da literatura, tá? Que anteciparam muitas discussões existencialistas, podemos citar autores como Dostoiévski, podemos citar autores, por exemplo, como algumas obras do Shakespeare, podemos notar discussões do Kafka, podemos notar discussões que estão presentes em tragédias, né, gregas. É claro, quando se fala sobre existencialismo, né, falamos de um movimento que dialoga intimamente com a filosofia. Mas não estamos falando, pessoal, unicamente da filosofia, porque o existencialismo, você consegue perceber reflexões existencialistas na filosofia, na literatura, no cinema, né, nas artes de uma forma geral, e que isso vai desdobrar para outras áreas das humanidades, como política, sociedade, história, cultura e assim por diante, tá? Então, vocês percebem que quando falamos de existencialismo, o tom ele muda e os temas também mudam um pouquinho. Por isso que eu preciso diferenciar o que é fenomenologia, o que é existencialismo e por que e como elas vão se misturar, né, com Heidegger e com Sartre, certo?
Com Nietzsche, nós temos um conceito fundamental que influenciou o existencialismo no século XX. O conceito é niilismo, tá? Niilismo, pessoal. Aí eu preciso, deixa eu só baixar a luzinha um pouquinho para explicar o cenário filosófico antes do Nietzsche, para eu poder falar por que ele propõe a filosofia que ele propõe, certo? Pessoal, é o seguinte, sabe o Kant, que nós acabamos de ver nos pressupostos da fenomenologia? O Kant é um importante filósofo alemão que ele influenciou uma área, ou melhor, um movimento filosófico na Alemanha chamado idealismo transcendental, certo? Idealismo transcendental, pelo próprio termo transcendental, eles estão preocupados com as condições de possibilidade, certo? De você explicar o conhecimento humano. O Kant, ele foi um filósofo sistemático. O que significa dizer filósofo sistemático? Quando o filósofo ele é sistemático, quando o filósofo ele quer criar sistemas, ele quer criar um sistema que dê conta de explicar exatamente. Perfeito, Bianca, exatamente. Ele quer dar conta de explicar, ele quer estabelecer regras para explicar o maior número de coisas possíveis. Vou repetir. Quando o filósofo ele quer desenvolver um sistema, certo? Ele quer desenvolver regras que dê conta de explicar o maior número de coisas possíveis. Então Kant, ele tem 3 obras fundamentais que estão dentro de um único sistema. 3 obras que estão dentro de um único sistema, certo? Ele tem a Crítica da Razão Pura, que é a obra que ele explica o conhecimento. Ele tem a Crítica da Razão Prática, que ele explica a ética. E tem a Crítica da Faculdade do Juízo, que ele explica a estética. É o belo, a apreciação artística, conhecimento, ética e estética, certo? Epistemologia, ética e estética. São 3 obras do Kant que falam de 3 coisas diferentes, só que estão interligadas num sistema, certo? Regras e conceitos que unem conhecimento, ética e arte. E o Kant, a proposta do Kant é essa: estabelecer um sistema que dê conta de explicar todas as áreas formuladas na humanidade, todas as áreas, todos os conceitos em um único sistema de pensamento, certo? E isso influenciou um autor posterior a Kant, que é o Hegel, certo? O Hegel ele faz parte da tradição que o Kant iniciou. Nós temos autores, filósofos alemães do século XVIII e do século XIX, que são muito importantes são muito importantes dentro do grande movimento chamado idealismo transcendental, certo? Que é o Kant, Schelling, Fichte e Hegel, certo? Ai, professor, muito nome chato, concordo, muito nome chatinho. Eu preciso saber detalhes agora? Não, vocês não precisam saber detalhes agora. Tudo que a gente precisa entender é da onde que vem essas discussões da fenomenologia e do existencialismo. Eu só estou contextualizando para vocês o cenário. Então nós temos Kant, Schelling, Fichte e Hegel, certo? E Hegel é o grande autor alemão, o grande filósofo alemão do início do século XIX. Hegel é o principal filósofo alemão do início do século XIX, certo? E ele vai ser um dos autores mais estudados na filosofia na Alemanha durante o século XIX, certo? Hegel é uma autoridade filosófica na Alemanha no século XIX, certo? E o Hegel, assim como Kant, ele também é um autor de sistemas. Ele cria sistema. No caso do Hegel, aqui para nossa explicação, o Hegel ele quer criar um sistema para explicar a história. Como que a história caminha, como que a história apresenta mudanças, certo? Quais são as condições para a história andar, e para ele explicar como que a história da humanidade funciona, ele quer desenvolver um sistema, certo? Mas a única coisa que eu quero que vocês entendam aqui, pessoal, né, é que Kant e Hegel são filósofos alemães que criam sistemas. Pessoal,
todas as vezes que um filósofo ele vai desenvolver um sistema, ou seja, um conjunto de regras para explicar o maior número de coisas possíveis no mundo humano, certo? O ser humano, ele é uma peça dentro de um grande sistema, certo? Tanto para Kant quanto para Hegel, certo? O ser humano, ele faz parte, eles são pecinhas em um grande sistema de conhecimento, no grande sistema para você explicar a realidade, certo? E colocando assim de forma bastante direta, nós temos filósofos como Schopenhauer e o Nietzsche, certo? Que são filósofos alemães, certo? E eles são o completo oposto, né, do Hegel e do Kant, certo? O Schopenhauer, a filosofia do Schopenhauer e a filosofia do Nietzsche, elas são filosofias antissistêmicas, né? São filosofias antissistêmicas. Se para Kant e para Hegel, principalmente Hegel, o Schopenhauer, ele deixava claro o ranço que ele tinha do Hegel. Tem até cartas, obras, que o Schopenhauer ele mostra o ranço que ele tinha do Hegel. Porque o Hegel ele estudava. O Hegel era o filósofo mais estudado da Alemanha, certo? E ele não aguentava mais Hegel, não aguentava mais essa influência, esse poder influente do Hegel na filosofia na Alemanha, certo? E só para deixar claro, Hegel é um filósofo de sistemas, certo? Que ele cria sistemas. E o ser humano, o indivíduo, dentro de um sistema filosófico, ele é uma partezinha dentro de um grande sistema, como se fosse um parafuso, os parafusos dentro de um grande mecanismo, certo? O ser humano são parafusos que fazem parte de um grande mecanismo, assim, certo? E para Schopenhauer, certo? A filosofia schopenhaueriana, a filosofia de Schopenhauer, ela é antissistêmica, certo? Ele é antissistêmica. Por quê? Porque na filosofia de Schopenhauer, o ser humano, se ele está dentro de um grande sistema, a autonomia dele vai para o saco, a liberdade dele vai para o saco, digamos assim, as pulsões criativas, o que o ser humano é em termos de autonomia, vai tudo para o saco, porque ele é apenas um parafuso dentro de um grande sistema, certo? E a filosofia de Schopenhauer quer dar ênfase e protagonismo para o sujeito, para o ser humano, certo? E o ser humano, sendo apenas uma parte de um grande sistema, ele deixa de ser protagonista. Então, as filosofias que vêm do Schopenhauer e que vêm do Nietzsche dão protagonismo ao ser humano, dão protagonismo ao indivíduo, dão protagonismo ao sujeito. E é por isso que a filosofia, certo? É por isso que a filosofia de Schopenhauer e a filosofia de Nietzsche são filosofias que colocam o ser humano como protagonista, o indivíduo, o sujeito como protagonista de si, certo? E quando o Schopenhauer e o Nietzsche eles fazem isso, eles retiram o ser humano do sistema hegeliano, certo? Por isso que eles são opostos ao sistema de Hegel, tá? Então por isso que eu tive que fazer todo esse percurso, né, para mostrar como que Schopenhauer e Nietzsche eles são diferentes, né, de Hegel. Eu consegui o livro Desapegar-se de Schopenhauer e vou ler assim que terminar a Apologia de Sócrates. Perfeito, maravilha, maravilha. Então, façam esse contraste, né, quando chegar o momento. Por que o Nietzsche ele é tão falado na filosofia? Porque Nietzsche e Schopenhauer, né? Schopenhauer e Nietzsche. O Schopenhauer influenciou o Nietzsche, mas aqui nós temos esses dois autores. Schopenhauer e Nietzsche, eles são opostos à filosofia sistêmica alemã. Porque dentro de sistemas filosóficos, o ser humano não é protagonista. Ele é uma partezinha dentro de um grande sistema. Mas o ser humano, para você afirmar o ser humano, você precisa retirar ele de um sistema. Então, por isso que a filosofia do Schopenhauer e a filosofia do Nietzsche são filosofias da vida humana. São filosofias do sujeito. São filosofias do indivíduo. São filosofias do ser humano. Que é diferente das filosofias de Hegel, da filosofia de Kant. Que são filosofias de um grande sistema e que o ser humano é parte desse sistema, né? Schopenhauer, só para ressaltar, para Schopenhauer e para Nietzsche, eles desenvolvem filosofias do indivíduo, filosofias do sujeito,
em que o sujeito é protagonista, em que o ser humano é protagonista, certo? E isso, na tradição filosófica, é uma mudança radical, certo? É uma mudança muito forte, certo? Porque desde Sócrates, certo? A filosofia, a história da filosofia, ela se mostrou, certo? Sempre voltada para explicar, para dar conta de explicar a realidade, explicar o universo, certo? E explicar o ser humano como parte desse universo, certo? Quando Schopenhauer e o Nietzsche aparecem na filosofia, é uma virada de chave. Assim, agora vamos fazer uma filosofia exclusiva do ser humano enquanto ele protagonista de si, certo? Nas filosofias anteriores, você tinha o ser humano? É claro, você tinha o ser humano. Só que ele não era protagonista de si, certo? Na filosofia, na tradição filosófica, antes de Schopenhauer e de Nietzsche, o ser humano, ele sempre era parte de algo maior. Ele era uma partezinha de algo maior, certo? E o Nietzsche, o Schopenhauer e o Nietzsche, eles marcam uma mudança radical na filosofia ocidental, certo? Porque eles vão pensar nas filosofias do ser humano, na filosofia do indivíduo, enquanto protagonista de si, enquanto pedra angular de si mesmo, certo? E vocês conseguem perceber como que isso vai influenciar o existencialismo lá no século XX, certo? E aí, voltando para a lousinha, certo? Nós temos a palavra... Ixi, travei aqui. Ah, não, voltei. Nós temos a palavra chamada niilismo, que é, tipo assim, um movimento que fala do nada. Professor, mas que diabos ele está falando do nada, certo? Pessoal, quando filósofos... Oh, meu Deus do céu, travei de novo. Quando o filósofo ele vai falar, ele vai criar sistemas, por exemplo, como Hegel, as regras, que até a Bianca colocou aqui no chat, as regras, elas precisam ser universais, imutáveis e necessárias, né? Acho que é a quarta vez que a Bianca está me ouvindo falar esses termos, né? Ou mais, né? Para que o sistema funcione, é preciso que haja regras. E essas regras, elas não podem ser gratuitas. É preciso que é preciso que essas regras sejam universais, eternas, necessárias e imutáveis. Ou seja, é preciso que seja fixo, certo? Para o Schopenhauer e para o Nietzsche, né, eles vão argumentar que não existe nada que seja eterno, imutável, necessário e fixo. Por quê? Porque na vida humana, na vida concreta humana, certo? Nós mudamos. Exatamente, necessário. Aquilo que não pode ser de outro jeito. Perfeito. E para o Schopenhauer e para o Nietzsche, né? A vida humana, a vida concreta, certo? Ela muda, ela se transforma, ela é dinâmica. Então sempre pode ser de outro jeito, né? E isso vai originar o termo niilismo, onde nada permanece eterno, nada permanece imutável, nada permanece necessário, certo? Pode falar, Bianca. Seria engraçado dizer que eles são os anarquistas, os filósofos, que eles estão querendo derrubar a estrutura vigente. Sim, estaria correto. Não seria exagero. Não seria exagero. Eles derrubam tudo o que, pelo menos tentam derrubar, tudo que veio antes, exatamente, né? Anarquista no sentido de vamos quebrar os fundamentos, vamos derrubar as autoridades até então vigentes, né? Vamos derrubar as autoridades até então vigentes. E as autoridades, quem eram as autoridades, né? As autoridades eram Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Kant e Hegel, né, nesse sentido. Os medievais, professor, é que assim, os medievais, a gente pode pensar o Aquino, Agostinho, né? Mas eles querem derrubar essas autoridades porque todas essas autoridades, só cara potente, né? Só cara potente. Todas essas autoridades, para todas essas autoridades, pessoal, existem coisas que são eternas, imutáveis, necessárias, imutáveis. Para
tanto para Sócrates, Platão, Aristóteles, Aquino, Kant e Hegel, certo? Essas autoridades na história da filosofia, para citar algumas, certo? Todos eles falavam de coisas, por exemplo, que são necessárias, como a Bianca colocou. E tudo que é necessário, necessário significa não pode ser de outro jeito. Mas a vida concreta, a vida humana, a vida real, a vida aqui e agora, certo? Não há nada que é imutável, não há nada que é eterno, não há nada que seja necessário, porque sempre pode ser na vida concreta, né? Sempre pode ser de outra maneira, certo? Então Schopenhauer e Nietzsche são filósofos da vida concreta, que a vida concreta ela se transforma, ela é dinâmica. Então, vai dizer Schopenhauer e Nietzsche, não faz sentido você criar um sistema com regras que são imutáveis e necessárias, porque não há nada que seja imutável e necessário, certo? E isso é uma virada de chave radical na filosofia, certo? Por isso que o nome Nietzsche, principalmente Nietzsche, tá? Schopenhauer é um cara bastante influente, né? Mas o Nietzsche, ele é um cara muito importante porque o Nietzsche, ele deu origem a três movimentos diferentes na filosofia lá no século XX, certo? Uma delas é o existencialismo, outra é a perspectiva psicanalítica e a outra é a perspectiva estrutural. Pelo menos quatro, perdão. O pós-moderno, o existencialismo, a psicanálise e o estruturalismo, certo? O Nietzsche ele deu origem no século XX, certo? Há quatro caminhos, não só na filosofia, mas do pensamento de uma forma geral. A pós-modernidade, o existencialismo, a psicanálise e o estruturalismo, certo? Esses quatro caminhos do século XX, certo? É uma coisa bastante importante, pessoal. Schopenhauer e Nietzsche, certo? Eles não foram, coitados, né? Eles não foram apreciados em vida. Eles não foram reconhecidos em vida. Eles só foram lidos e reconhecidos depois da morte. Eles são filósofos, pessoal, que deram origem ao século XX. Porque eles são filósofos do século XIX. Mas quem era a grande autoridade do século XIX? Hegel. Hegel era a grande autoridade do século XIX. E eles são filósofos que não estavam caminhando, né, no mesmo caminho do Hegel. O Hegel tinha fãs e alunos e orientandos, né, e influenciava a Alemanha filosoficamente de uma forma geral. Schopenhauer e Nietzsche eles não influenciaram ninguém em vida durante o século XIX, né? Não é que ninguém, é muito forte, né? Mas eles eram o Vincent van Gogh, perfeito, exatamente. Excelente analogia do Rodrigo. Eles eram o Vincent van Gogh da filosofia. Eles não foram apreciados em vida, né? O Van Gogh, por exemplo, ele é um pré-expressionista, se for para pensar, né? Ele antecipa tendências do modernismo na arte, por exemplo, mas não foi apreciado em vida, ele foi apreciado depois. Assim como na filosofia, falando em Nietzsche especificamente, eu sei que vai envolver Schopenhauer e Nietzsche, certo? Só que eles foram lidos e analisados e compreendidos do século XX em diante. Então, por exemplo, o Foucault, o filósofo Foucault, o carequinha Foucault, certo? Ai, meu Deus do céu. O Alexandre de Moraes da filosofia, mas só porque ele é careca, né? O Foucault, ele fala, tem uma passagem dele que é bastante famosa, assim, que os pensadores que frutificaram o século XX, né? Os pensadores que frutificaram o século XX foram, segundo Foucault, tá? Segundo Foucault, é ele que está falando. É Marx, Freud e Nietzsche. Né? Os pensadores que deram origem ao século XX é Marx, Freud e Nietzsche. Então você percebe que o Nietzsche é um cara que semeou o século XX. E dentre as sementes, né, que o Nietzsche deixou e que frutificaram no século XX, né, o existencialismo é um deles. Tá? Professor Nietzsche é um existencialista? Não. Né? Ele semeou o existencialismo. Certo? E aí, pessoal, não faria sentido, é muito bom que estejamos fazendo essa análise dos pressupostos, para que a gente não caia de paraquedas, né? Lá no Sartre, na Beauvoir, no Heidegger, entender da onde que vem essas coisas.
certo? Deixa eu só ler o que o pessoal colocou aqui. Todo tipo de vídeo de filosofia que vejo tem Nietzsche no meio. Pois é. Então Nietzsche é um cara muito falado, né? Marx é um cara muito falado, porque são filósofos que foram muito lidos no século XX e muito analisados e frutificaram diversas propostas no século XX, né? Então, o que o Foucault fala faz sentido, né? O tanto de análise e o tanto de estudos que geraram Nietzsche, Marx e Freud no século XX não está no gibi, né? Então, faz sentido, né, o que o Foucault fala, né? Porque são filósofos que demarcaram mudanças radicais no século XX. Porque o século XX, pessoal, na filosofia, é o cenário mais minucioso, mais cheio de coisa, certo? Porque ele é um dos cenários mais complexos, porque é, ele é o período, é igual ao modernismo na arte, é igual ao modernismo na história da arte. O modernismo são diversas escolas, diversos movimentos, diversos manifestos, né? O século XX na filosofia era quase a mesma coisa, são diversos movimentos, diversas tendências, diversos autores, né? E, segundo Foucault, esses diversos movimentos surgiram a partir desses três grandes pensadores, Marx, Freud e Nietzsche, né? E não faria sentido falar sobre existencialismo sem falar sobre Nietzsche. Como entenderíamos a atualidade sem a mais-valia e a luta de classes? Perfeito. Exatamente, Rodrigo, exatamente. Então, vocês percebem, eu falo isso para os alunos constantemente, né? Pessoal, não tem como você pensar o século XX sem analisar pelo menos esses três autores. Não são somente esses três autores, né? Mas principalmente esses três autores, né? Não entenderíamos, né, os filósofos que vieram, né, no século XX sem entender, por exemplo, Nietzsche e Marx, né? E assim por diante. O Marx, por exemplo, ele é uma cria direto do Hegel, certo? Ele foi um hegeliano da juventude. Só que ele é um hegeliano que pega o Hegel e vira de cabeça para baixo, né? Como é o estereótipo, né? O Marx ele pega o Hegel e vira de cabeça para baixo. O Hegel ele tá lá no idealismo, né? O Hegel tá lá no conceito. Aí o Marx, legal isso aqui. Isso aqui o Marx pega o Hegel e vira de cabeça para baixo, né? Ele pega o Hegel e fala assim, não, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar o materialismo, vamos pensar o ambiente das produções aqui, ó, o ambiente material, o ambiente concreto, né? Perfeito, exatamente isso. E o Nietzsche, né, com a perspectiva do niilismo, então, o que significa niilismo? Estou encerrando já, tá, pessoal? O que significa niilismo aqui para Nietzsche? Anotem isso aqui, tá? Eu vou recuperar o Kierkegaard na próxima aula, tá? O Kierkegaard na próxima aula, falando sobre liberdade, falando sobre angústia. E não existe pro existencialismo, pessoal, quando você fala existencialismo, você também está falando de dois conceitos muito importantes, né? Liberdade e angústia. Um não está separado do outro. Se você é livre, você tem angústia, necessariamente. Ai, professor, que dureza, mas faz parte. Faz parte do processo aqui do existencialismo. O que significa, né? O que significa niilismo, então, nessa discussão, pessoal? O que significa niilismo nessa discussão? Niilismo, pessoal, é uma postura argumentativa que diz o seguinte: não há nada que seja eterno, imutável, necessário e que mais? Eterno, necessário, imutável, incontornável. Quem fala dessas coisas são os filósofos antes de Nietzsche, certo? Então por isso que o Nietzsche ele é, né, necessário, perfeito. Por isso que o Nietzsche ele é o cara do martelo na filosofia, né? Ele quebra com essa perspectiva, porque ele fala assim: não há nada que seja eterno, imutável, necessário. Não, mas já que não há nada eterno, imutável e necessário, o que, que há? O que existe é a transformação. O que existe é o dinamismo. E esse dinamismo, essa transformação está onde? Não está num plano superior, não está no mundo das ideias, não está em Deus, está aqui, ó. Está no mundo concreto, está no mundo do homem, está no mundo, né, da vida, certo? Então aqui a nossa vida ela é dinâmica, ela se transforma. Se tudo se transforma, se tudo é dinâmico, certo? Nada permanece imutável, nada permanece eterno, nada permanece necessário, certo? Que não pode ser de outra forma. Logo, o niilismo é aquela postura onde, né, não há nada que seja universal, não há nada que seja necessário. Então é o niilismo. Professor, mas não é dark isso aí? Não é meio complicado? Parece que não sobra nada, né? Mas aí que tá.
Esse é o pulo do gato na filosofia do Nietzsche e que vai ser o pulo do gato também. É exato, Rodrigo. Exatamente. O Rodrigo foi na veia da coisa. Não é um cenário que nos reduz. Não é um cenário que nos esmaga. Não é um cenário que nos deixa, nos transforma em pó. É um cenário que te enaltece. É um cenário que te revigora. É um cenário que te liberta. Certo? Se não há nada que permanece. Porque pensa só, antes na história da filosofia, né, o ser humano era parte de algo sistemático maior. E tudo que é sistemático e maior vai envolver necessário, eterno e imutável. Agora, tudo isso foi derrubado, né? Sobrou o ser humano. Né? E esse ser humano agora, ele não é mais partezinha de algo maior. Ele é o protagonista de si. Ele é o protagonista da própria vida, certo? E já que não há nada que permaneça eterno, ele é o protagonista agora, certo? E como o Rodrigo bem falou, isso é libertador. Então não é à toa que a gente vai chegar lá. O Jean-Paul Sartre, que é um dos principais autores existencialistas, né? Ele vai falar o seguinte, né? Que o existencialismo ele é uma visão humanista, certo? Ele está fazendo uma defesa ao existencialismo enquanto uma proposta humanista. O que significa uma proposta humanista aqui em Sartre? É você enfatiza o ser humano. Você enaltece o ser humano como dono de si, como protagonista da própria vida, como pedra angular da própria vida, que ele pode se construir, certo? Ah, sim, de fato, né? De fato. A noção de liberdade em Sartre não é simplesmente uma coisa que nós temos, né? É uma coisa que nós somos, certo? Para Sartre, nós não temos liberdade, nós somos liberdade, certo? No seu fundamento. E não e o Sartre ele traz essa perspectiva como fruto direto, né? Esse consegui é curioso, né? O Sartre ele traz esse fruto direto das perspectivas que vieram lá com Nietzsche, com Schopenhauer, com Kierkegaard, né? Então, sem esses caras ali, nos pressupostos, nós não entenderíamos essa discussão, certo? E que vai estar em Heidegger, o nosso autor da próxima aula, né? Nós já iniciamos, né? Já colocamos aqui o Dasein, né? Do Heidegger. Mas na próxima aula que nós vamos mergulhar em Heidegger, né? Não faria sentido mergulhar em Heidegger sem antes a gente ter passado pelo Nietzsche, né, e pelo Schopenhauer, principalmente o Nietzsche, tá? Então, ó, niilismo. Niilismo é uma postura argumentativa, é uma postura filosófica onde nada permanece eterno, onde nada permanece imutável, onde nada é necessário, certo? Bom, o contrário de necessário é contingencial. Né? O contrário de necessário é contingencial. No mundo contingente, tudo pode ser de forma diferente, né? Necessário não pode ser de outra forma, né? Qual é a outra palavra para contingencial? É gratuito. Por exemplo, a vida humana, na vida concreta, não há nada que seja necessário, segundo Nietzsche. Logo, por consequência, por conseguinte, a nossa vida aqui concreta, ela é gratuita, ela é aleatória, né? Vai dizer o Camus, ela é um pouco absurda, né? Professor, tá chegando no lado mais dark, assim. Estamos nos aproximando de uma perspectiva, né? Que às vezes o pessoal se sente um pouco desolado, assim, né? Mas é um cenário, como o Rodrigo comentou. É claro, pessoal, a gente está caminhando junto com os filósofos, tá? A gente está vestindo as botas do filósofo para a gente caminhar junto com ele, tá? Perfeito. E aí é libertador, não é uma coisa que te esmaga, né? Não é uma coisa que te esmaga, é uma coisa que te enaltece, é uma coisa que te liberta. Segundo, né, o Nietzsche e os filósofos que serão influenciados pelo Nietzsche. No caso aqui, Heidegger e Sartre, certo? Perfeito? Bianca, quer falar alguma coisa? Não, tranquilo? Não, tá tudo indo bem. Gostei da aula de hoje. É que eu tive a impressão que você ia falar alguma coisa. Não, perfeito, tranquilo. Pessoal,
A gente caminhou bem, a gente colocou bastante coisa hoje, bem interessante. Eu acho que a lousinha ela é um bom caminho pra gente. Deixa eu anotar isso aqui, certo? Eu queria ter uma lousa atrás de mim, só que eu não tenho uma lousa grande, né? Então vai a lousinha mesmo, né? Melhor. Porque eu gosto de fazer esquemas. Os esquemas ajudam de uma maravilha, assim, para vocês entenderem os conceitos que a gente está falando, certo? Pessoal, creio que seja isso, certo? Ajudam demais, que bom que tá ajudando pra caramba. Pessoal, não se preocupem, tá? Na próxima aula, no início da próxima aula, eu vou fazer um breve resumo dessa linha que a gente acabou de fazer, tá? É porque esses conceitos são importantes, tá, pessoal? A filosofia sem conceitos não é filosofia. Sem conceitos e argumentos não é filosofia. Então a gente precisa fazer esse esforço de sempre olhar esses conceitos, esses argumentos, né, na tradição filosófica para a gente chegar a falar das tradições, principalmente do existencialismo. Pode falar, Bianca. Se o senhor tivesse uma lousa grande, ia falar enquanto escreve, né? Ficar. Exatamente. Tem um memezinho na internet, né? Da pessoa quando ela tá interessada no assunto, quando ela tá E- doidona. Exatamente. Exatamente. Não, perfeito. E é que assim, né? Como eu tô habituado, né? Seria interessante a gente meio que ter uma lousa atrás, botar em pé com o microfone e tal. Aí, de repente, né, com o tempo, a gente vai melhorando a câmera, vai colocando uma coisa mais com qualidade, né? Mas Começou bem, já conseguiu a lousa pequena, depois vai evoluindo. vai evoluindo, vai aumentando. Né? Perfeito, exatamente. É muito melhor porque assim a gente consegue trabalhar, puxar setinhas, né, fazer uns esqueminhas bem bacanas assim, né? É que assim, tinha um professor que tinha uma luzinha virtual quando tinha aula remota, assim, né? Ajuda também. Só que é, para evitar de ficar conectando diversas bagaceiras assim no computador, né? Talvez uma luzinha aqui já ajuda bastante, já é um bom início, certo? Pessoal, nós caminhamos bem, né, hoje das propostas fenomenológicas existenciais. Pessoal, isso sempre cai em ENAD, isso sempre cai, isso, né? Mesa digitalizadora é carinho, né? Perfeito, exatamente. É, sempre cai, tá, pessoal, em concurso, sempre cai no ENAD, alguma coisa do Sartre, da Beauvoir. Então é muito importante que estejamos discutindo essa tradição, porque ela é muito forte, certo? Ela é muito forte quando se fala sobre filosofia contemporânea, mas também em diálogo com a tradição filosófica. Perfeito, pessoal, podemos encerrar por hoje. Amanhã não, sábado que vem, nós recuperamos a linha de forma resumida e mergulhamos no Heidegger, né? Mergulhamos no Heidegger. Perfeito? Tudo de bom, pessoal? Perfeito, pessoal. Desejo a vocês um bom sábado. Desejo, né, um sábado um pouco mais fresco. Desejo a vocês, como posso dizer, um sábado tranquilo, sem muito agito. E é isso aí. Deixa eu ver, mano, deixa eu ver o que colocaram aqui. Mandei uma questão desse no e-mail. Ah, perfeito, Bianca. Bianca, não se preocupe, tá? Eu vou te mandar os vídeos, te mandar tudo que eu tô devendo. Muita correria. Mas estamos caminhando bem, estamos caminhando muito bem. E logo, logo eu vou dar notícias sobre o nosso grupo de estudos. Que eu quero fazer um grupo de estudos para que a gente possa tentar ler de cabo a rabo, né, por exemplo, a obra do Kant, que é a Crítica da Razão Pura, que também é uma obra que cai em tudo quanto é concurso e tudo quanto é NAD. Beleza, pessoal? Falou, tudo de bom pra vocês, paz e amor, é isso aí.